No coração da floresta, envolta por uma névoa densa que parecia ter vontade própria, havia uma pequena aldeia que outrora havia sido vibrante, mas agora se aninhava em um silêncio opressivo, como se o próprio ar estivesse estrangulado por segredos não ditos. As casas, com suas paredes descascadas e janelas embaçadas, pareciam vigiar a passagem dos poucos habitantes que ainda se atreviam a sair, enquanto a vegetação espessa se fechava como garras ao redor das ruas estreitas e tortuosas. O céu, uma paleta de cinzas, desaparecia lentamente à medida que o crepúsculo se aproximava, tingindo tudo com um sentimento de opressão. Como se a própria terra respirasse com um profundo pesar, no entanto, as coisas começaram a mudar quando uma série de estrondos, tão distantes quanto inquietantes, reverberou nas noites, fazendo com que o sentimento de inquietação penetrasse ainda mais fundo nas almas dos moradores. Os dias se tornaram permeados de ecos inusitados, ruídos pulsantes que não pareciam originar de nada humano, sussurros indecifráveis que escorregavam para dentro das mentes de todos, incutindo uma ideia singular, quase delirante. Algo estava observando. Quando os moradores tentavam se reunir na praça central, uma sombra mística e etérea se infiltrava em suas conversas, trazendo à tona lembranças de literaturas antigas, que, antes consideradas simples folclore, agora pareciam pincelar a borda da realidade, como se uma porta estivesse prestes a se abrir entre mundos com o tempo. O desassossego se transformou em uma paranoia crescente, alimentando-se de sonhos fragmentados que flotavam como sombras na periferia da consciência. Fui visitado por miragens rostos familiares que se distorciam em grimaces grotescos, rindo sem som, enquanto eu gelava sem poder fugir, devido ao sangue pulsante nas minhas têmporas. A atmosfera tornava-se mais pesada a cada dia que passava, como se o horizonte estivesse sendo puxado lentamente. Todo elemento da vida cotidiana se tornasse um aviso silencioso, uma promessa de algo que não poderia ser nomeado. Meus pensamentos se entrelaçavam com as histórias sussurradas pela aldeia, as lendas de seres ancestrais que haviam sido esquecidos, mas agora se reanimavam nas mentes daqueles que ainda ousavam sonhar finalmente. Em uma noite saturada pela penumbra e pelo eco distante de corvos, a verdade tornou-se insuportável. Em meio a uma clareira, uma figura se desenhou na escuridão. Não era uma forma física claramente definida, mas uma fusão de luzes e sombras, uma presença que parecia se esvaecer e se solidificar em um estrondo silencioso que me enlaçou. A coisa não tinha forma, mas sua essência pulsava como um coração primitivo, aninhado nas entranhas da terra, revelando uma consciência tão antiga que meu próprio entendimento desmoronou sob seu olhar. As árvores ao redor se contorciam, os sussurros da aldeia se tornavam gritos surdos de horror incompreensível, enquanto eu sentia meu ser sendo devorado pela vastidão da sua indiferença cósmica, como se um abismo me convocasse para sempre, e então tudo ficou escuro, não como a ausência de luz, mas a presença de algo além da percepção humana. Algo que se concretizava e desvanecia ao mesmo tempo. A aldeia, agora um eco distante, e eu, uma sombra entre muitas, perguntando-me se ainda era um homem ou se havia me tornado parte desse mistério indescritível e inquietante. O inefável silêncio que se seguiu, como um tapete de veludo negro sobre a mente, trouxe a sensação de que a realidade era apenas uma cortina esvoaçante entre as dimensões, uma mentira desfeita. A revelação não trazia conforto, mas uma inquietação eterna, como se os limites entre o conhecido e o desconhecido tivessem se desvanecido, permitindo que a essência da própria insensatez inundasse minha alma. Será que o que vivenciei era apenas um conto, uma fábula de advertência que se perde nas sombras de nossa própria imaginação, ou a revelação terrível de verdades que nossa mente não pode suportar? Esta história, assim como tantas outras, pode muito bem ser uma porta entre mundos, uma conexão com o abismo do desconhecido. Se você se atreve a acreditar, assine para mais histórias que podem, ou não, ser somente ecos de uma verdade oculta na penumbra.